Olá, seja bem-vindo ao tutorial Projetos de Alavancagem de Banca. Neste tutorial eu vou mostrar para você o que é um projeto de alavancagem de banca, né? Quais as opções de projeto nós podemos estar realizando e qual é o intuito de se realizar um projeto, né, de alavancagem de banca. Bom, como o próprio nome já diz, esses projetos eles servem para que, ao conseguir concluí-lo, a gente transforme um pequeno valor em um alto valor, em um valor muito maior, né, em um curto espaço de tempo, fazendo com que assim a gente consiga aumentar a nossa banca para que a gente tenha um valor maior para investir aí a cada jogo. Então eu vou mostrar para você aqui, eu montei 4 exemplos, tá, básicos para você entender de projetos de alavancagem. Bom, então nós temos aqui a quantidade de jogos, a odd, o preço de cada entrada, de cada investimento, aqui o valor inicial, aqui nessa coluna você obtém os lucros de cada entrada e aqui o montante final, né? Investimento mais lucro igual ao montante final. Bom, os projetos eles funcionam de forma composta, ou seja, os investimentos eles são feitos de forma composta para que justamente você consiga atingir aí um valor bem alto de lucro, né, ao final do projeto em um curto espaço de tempo. Então, se você observar, né, aqui o exemplo é de 100, né, começando aí um exemplo com R$100, o lucro na odd de 1,05 é de 5%, então está aqui o lucro, né, de R$5 e o montante final de 105. E aí na próxima entrada é colocado o montante total, como está aqui. Passou o segundo jogo, obteve lucro, terceira entrada, lucro total, o montante total, né, que é o lucro, o investimento mais o lucro. E assim por diante. Dessa forma, os ganhos vão sendo compostos, ok? Alavancando aí, diminuindo o tempo para atingir o resultado. Bom, aqui é importante frisar que a odd média nesse exemplo aqui é de 1,05, ou seja, né, investindo 1,03, 1,04, 1,07, 1,06, 1,05, a média no final do projeto seria de 1,05. Neste exemplo aqui, a odd um pouco maior, de 10%, 1,10. Né? Aqui o investimento inicial é de R$10. Aqui nesse terceiro exemplo é de 1,20, a odd média. E aqui no último, a odd de 1,4. Então você consegue ver aqui, vou mostrar para você a diferença. Bom, é claro que quanto maior a odd, né, quanto maior o valor aqui no investimento, em cada investimento, maior o risco. Ou seja, é muito mais fácil eu acertar 10 jogos com um preço de 1,05 do que acertar 10 jogos sequenciais numa odd, num preço de 1,4, ok? Logo, né, se eu acertar o de 1,4, meu retorno vai ser muito maior do que acertando 10 de 1,5. Bom, então aqui, nesse último exemplo aqui, eu coloquei R$10, né, o projeto é de 1,4, e você pode observar aqui que em 20 jogos, né, se a gente acertar 20 jogos sequenciais aqui de forma composta, a odd de 1,4 em média, a gente transforma R$10 em 8.367, o que nos dá um ganho aí em 20 jogos de 83.570% de lucro. É um lucro astronômico, né? Porém, é muito difícil você acertar 20 jogos seguidos, né, nessa odd. O que acontece normalmente, que é mais fácil, que a gente costuma fazer, é acertar aí de 10 a 15 no máximo aí, né, 11 jogos em média, que a gente acaba transformando aí 10, como no exemplo, 10 em 300, ou seja, a gente consegue aí um lucro aí de 3.000%, que já é excelente, né? Quem começa com 100 atinge aí 3.000 em apenas 11 jogos, utilizando investimentos com média de 1,4. Aqui você pode ver nesse outro exemplo, investimentos com odd média de 1,20. Em 20 jogos, começando com R$10, você atinge aí 383 de lucro. Né? O que nos dá aí em 20 jogos um lucro de 3.730%, que é excelente também.
Bom, diminuindo o risco, juntamente diminuindo o valor do preço do investimento, o retorno de cada investimento. Aqui, neste exemplo, em 20 jogos, com odd média de 10% por jogo, 1,10. Começando com R$10, você atinge aí em 20 jogos o valor de 67. Né? Ou seja, em 20 jogos você ganha aí 570% de lucro. Então, se você começar com 100, você atinge 670. Começando com 1.000, você atinge 6.700. Né? E assim por diante, em 20 jogos. Bom, e nesse exemplo aqui, esse exemplo aqui é uma odd média de 0,5. E investimentos com odd média de 1,05 são investimentos de risco muito baixo, o que nos leva a ter mais segurança para continuar esse projeto por um tempo maior, ou seja, investindo em mais jogos. Então aqui eu fiz um exemplo de 70 jogos, onde em 70 jogos, acertando 70 jogos seguidos, o que não é muito difícil, tá? Às vezes parece um pouco difícil, mas não é muito difícil, porque quando a gente fala em investimentos da ordem de 1,05, de 5% de retorno, são investimentos que, ao selecionar bem os jogos, fica muito fácil de acertar, né? E aí, em 70 jogos, a gente investindo aqui, nesse exemplo um pouco maior, iniciando com R$100, em 70 jogos, investindo de forma composta, a gente atinge aí 3.195, ou seja, um pouquinho mais aí de 3.000% de lucro em 70 jogos. Isso aqui é um excelente projeto para se estar fazendo aí. Esse é um projeto, é um exemplo de projeto em qual nós nos baseamos para estar aí fazendo o projeto de alavancagem premium, que é um projeto que todo assinante premium tem direito de forma gratuita. Então, esses são exemplos, alguns exemplos que eu posso citar aqui, que eu posso mostrar para você, de projetos de alavancagem. Então, você pode sempre estar aí escolhendo a odd média que você quer trabalhar, né? Porque aí, uma vez que você escolhe a odd, você sabe o risco que você está correndo. E você define um valor para estar iniciando os projetos. Nós costumamos indicar aqui, recomendar que seja no máximo 5% da sua banca de investimentos, porque como é um projeto, muitas vezes o pessoal gosta de fazer com odds mais altas, porque o retorno, é claro, ele é maior em menos tempo ainda, porém o risco é muito alto. Então a chance de você estar aqui no jogo número 8, número 9 e errar, né, é muito grande. Então, se você tiver com um valor muito alto de início, você vai perder esse valor. Uma dica que a gente costuma dar também é o seguinte, nesse exemplo aqui, por exemplo, você começou com 10. No terceiro jogo aqui, você praticamente dobrou, né, o seu investimento. Então, você retira os 10 do seu investimento, devolve ele para sua banca e recomeça somente com o lucro, com os 10 de lucro. Porque se der algum problema mais adiante, o que você perdeu era só lucro. A sua banca continua intacta, ok? Bom, então é isso. O motivo de realizar projetos de alavancagem é justamente elevar o valor da sua banca, aí, começando com um pouquinho de dinheiro e chegando a um alto valor em um curto espaço de tempo. E é assim que se efetua os projetos, ok? Então é isso. Um abraço e até o próximo tutorial.